A terrível lenda do boi amaldiçoado. O sinistro segredo que foi exposto ao mundo em 7 dias. O silêncio da noite cai como um peso sobre a pequena cidade no interior do Brasil. Em meio à tranquilidade habitual, um medo sussurra entre as sombras. A lenda do boi amaldiçoado, conhecida desde sempre, agora parece mais real do que nunca. As famílias trancam portas, crianças se escondem debaixo das cobertas e murmúrios sobre a grande criatura que traz morte e desgraça ecoam nas praças. O que uma vez foi apenas história se transforma em pesadelo. Lucas, um jovem sonhador de coração puro, desperta de seu sono agitado. Nas ruas desertas, ele observa o horizonte em busca de um futuro melhor para sua família. Apesar da rotina de fazer bicos nas madrugadas para garantir o sustento, a esperança brilha em seus olhos. Mas ao olhar para a aldeia, algo não está certo. O gado dos vizinhos desaparece como se engolido pela terra e um cheiro fétido, semelhante ao de carne podre, invade o ar. O clima de desconfiança se espalha. Rostos antes amigáveis agora se tornam estranhos. O temor do boi amaldiçoado cicatriza os laços entre vizinhos. Lucas não se contenta em ficar parado. Ele sente que deve investigar e proteger sua gente. Observando seu vizinho, um fazendeiro sempre solícito, ele percebe que o homem começou a agir de forma estranha. Ele evita o olhar e sussurra com outros homens em poses suspeitas ao redor da fogueira. Um arrepio percorre a espinha de Lucas. Um torpor que poderia fazer qualquer um enlouquecer. Qual é o segredo que esse homem carrega? Diante de rumores de uma gangue vagando pelas ruas à noite, homens que praticam sacrifícios em nome de poderes obscuros, Lucas decide que precisa se aprofundar na noite. Certa vez, ao sair de casa com o coração na garganta, reconhece que tem mais a perder do que imaginava. Na penumbra, as sombras parecem ter consciência própria, engolindo o pouco de coragem que lhe restara. De repente, um grunhido ressoante ecoa, parando seu coração. Ele se gaba de sua bravura, mas se sente pequeno diante da escuridão. Em uma noite particularmente tenebrosa, a luz da lua irrompe nas nuvens, e é aí que Lucas testemunha algo que desafia a lógica. O boi amaldiçoado, imenso, com olhos que brilham como brasas e chifres grotescos, emerge de um dos matos. O horror acaba de ganhar vida diante dele. O peso da lenda confirmada paralisa Lucas. O que ele vê é muito mais aterrorizante do que qualquer história contada. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Desesperado, Lucas precisa correr contra o tempo, convicto de que o mistério que envolve seu vizinho é a chave para deter o terror que agora desfila pela cidade. Os moradores, antes em harmonia, agora se veem desunidos, hostis uns com os outros, imersos em um mar de desconfiança. A cada dia que passa, a tensão aumenta. Na última noite, ele se aproxima do fazendeiro, confrontando o homem em uma revelação surpreendente. Uma conexão de práticas tradicionais, obscuras e sombrias, que deixaram a comunidade à beira do desespero. E enquanto a escuridão avança, uma nova sombra se aproxima, ameaçando engolir tudo que Lucas ama. Se ele não agir rápido, o que restará assim que o boi amaldiçoado voltar a aparecer? Correr contra o tempo tornou-se o lema de Lucas. Ele não podia esperar. O boi amaldiçoado não iria dar uma pausa. Enquanto caminhava freneticamente pelas ruas agora desertas, sua mente fervilhava com pensamentos confusos.
O que a lenda não dizia sobre o verdadeiro teatro de horror em que sua vida se transformara. As areias do tempo escorriam pelos seus dedos, e ele sentia a urgência em cada batida de seu coração. As sombras pareciam dançar ao seu redor, e o cheiro nauseante que invadia o ar intensificava seu pânico. A lembrança dos olhos flamejantes da criatura era um alerta constante em sua mente. Ele sabia que não podia contar apenas com coragem, mas teria que agir com astúcia. Descobrir o que seu vizinho e os outros homens planejavam poderia ser o caminho para dissipar essa praga sobre sua cidade. Quando o sol começou a se pôr, Lucas decidiu se infiltrar na reunião clandestina. Com o brilho da lua iluminando seu caminho, decidiu se esconder atrás de uma árvore retorcida que ficava perto da fogueira dos fazendeiros. O espaço estava cheio de murmúrios, com rostos pálidos e cadavéricos iluminados pela luz amarelada das labaredas dançantes. Ele se espremeu, ouvindo cada palavra sussurrada. O sacrifício será amanhã à noite. Uma voz grave se destacou entre as outras. Lucas prendeu a respiração. Sacrifício? O coração começou a bater freneticamente, como se quisesse se libertar do peito. Temos que trazer o boi para o altar. Só ele pode garantir nossa colheita e nossas vidas. Outra voz se fez ouvir, agora com um tom de desespero. A realidade se tornou palpável, mais pesada do que a noite. Agora ele entendia. Os fazendeiros estavam envolvidos em rituais sombrios, atraídos pela crença de que poderiam manipular a própria essência do terror. A possibilidade de um sacrifício humano em prol de poderes malignos quase fez Lucas vomitar. Ele não poderia permitir que isso acontecesse. Enquanto mais planos eram traçados, Lucas percebeu que não podia ficar ali por mais tempo. Ele precisava avisar os outros, precisa reunir os moradores antes que fosse tarde demais. Com cuidado, ele recuou, contorcendo-se entre as sombras e desviando ao máximo de qualquer barulho que pudesse denunciá-lo. Ao ar livre, sua mente fervilhava com ideias sobre como avisar os outros sem causar pânico. Mas ao olhar para os céus, percebeu que a lua já estava cheia, brilhante como um farol de advertência. Não havia mais tempo. Ele decidiu que precisava se encarregar de interromper essa cerimônia do mal. Ainda em estado de frenesi, ele dirigiu-se para a casa de Dona Isabel, a matriarca da vila. Se alguém poderia unir os moradores, seria ela. Ao chegar, bateu à porta desesperadamente, sua voz tremendo enquanto chamava. Isabel, acorda, precisamos agir antes que seja tarde. Uma sombra cruzou a janela e em instantes a porta se abriu com um rangido que parecia ecoar na noite. A expressão de Isabel se transformou de sono inquieto em alerta. Mas antes que pudesse dizer uma palavra, um grito agudo cortou a escuridão, vindo da direção da floresta. O pânico tomou conta de Lucas. Ele sabia que o ritual já havia começado. O que quer que fossem sacrificar, talvez já estivesse em andamento. O tempo estava se esgotando. Isabel, vamos. Temos que reunir as pessoas. Ele implorou, enquanto o som de cascos pesados ecoava ao longe, um prenúncio do que estava por vir. A emoção crescia em seu peito. Mais uma vez, cada respiração se tornava uma batalha. O que realmente estava à espreita naquela noite grotesca? O boi amaldiçoado? Ou algo ainda mais terrível? Com a determinação crescendo e a urgência pulsando nas veias, Lucas decidiu que não era apenas sobre salvar sua cidade. Era também sobre enfrentar seus próprios medos e unificar uma comunidade que estava prestes a se destroçar sob a sombra de um horror ancestral. Mas ele não sabia que bandidos, seres sem alma, também se moviam nas trevas, prontos para sacrificar a inocência em nome de algo muito mais obscuro. Ao farfalhar de folhas secas na escuridão, um novo horror se aproximava. O coração de Lucas disparou ao ouvir o eco dos cascos se aproximando. Ele mal teve tempo para pensar nas possibilidades do que poderia suceder. Apenas sentiu uma onda gelada percorrer sua espinha. O grito cortante do que parecia ser um animal
ressoava no ar, misturando-se ao lamento distante dos ventos, como se as almas perdidas da floresta respondessem à iminente tragédia. "Vamos, Dona Isabel!" Lucas gritou, puxando a matriarca pela mão. Ela hesitou um instante, os olhos transmitindo tanto medo quanto a certeza de que a noite traria horrores inimagináveis. Mas logo a determinação tomou conta, e eles correram em direção à rua principal da vila. Ao chegarem, viram algumas luzes acesas nas casas, rostos pálidos espreitando pelas janelas. Lucas não tinha tempo a perder. Ele precisava reunir todos de uma vez, mas a energia da cidade parecia ter sido drenada. O silêncio era profundo e perturbador, como se a própria terra sentisse a maldição prestes a se concretizar. Ele subiu em um velho barril na praça. "Pessoal, precisamos agir. O sacrifício começa hoje. O boi amaldiçoado não é lenda. Ele está vindo." Sua voz, normalmente firme, tremia, mas ainda assim, cada palavra parecia quebrar o silêncio sufocante que pairava no ar. Os rostos atônitos observavam-no, muitos segurando lanternas com mãos trêmulas, alguns murmurando entre si, enquanto a dúvida se espalhava como um vírus. "Exatamente o que você quer dizer com isso?" perguntou um homem com o rosto marcado pelo cansaço e pela dúvida, o mesmo que discutira sobre as colheitas na reunião dos fazendeiros. Lucas respirou fundo, tentando recuperar a coragem. "Eles planejam trazer o boi, realizar um ritual, um sacrifício humano. Precisamos nos unir e impedir isso antes que seja tarde demais." A multidão ficou em silêncio, as expressões mudando de ceticismo para medo. Apertos nos corações dos moradores se tornaram quase palpáveis. Entre eles, Dona Isabel ergueu a voz. "Ninguém deve se calar diante do medo. Vamos juntos a essa floresta e acabar com essa terror, com essa crença nas trevas." As palavras de Isabel foram como um estopim. Gradativamente as pessoas começaram a se mobilizar, murmurando entre si, inicialmente relutantes, mas logo decididos. Lucas sentiu um calor crescente na multidão à sua volta. Sua voz se tornava mais forte, mais convincente. "No caminho teremos coragem, e juntos somos mais fortes que qualquer criatura maldita. Vamos!" Mas no instante em que eles começaram a se mover, o ressoar dos cascos ecoou mais forte, como se o próprio boi amaldiçoado estivesse despontando da escuridão. Um som profundo e quase ritualístico reverberava nas copas das árvores. Um sinal de que algo monstruoso vinha em sua direção. "É agora ou nunca", pensou Lucas, enquanto seu coração martelava em seus ouvidos. Eles chegaram à entrada da floresta, mas à medida que se adentravam no treva, uma tensão palpável pressionava os ânimos. O cheiro forte de terra molhada e algo mais, algo podre, invadia suas narinas. Quando o grupo se espalhou em busca de um caminho, uma sombra colossal surgiu das profundezas da floresta. Os olhos do boi amaldiçoado brilharam, uma fonte de fogo abaixo da escuridão, e onde pisava, o chão parecia se contorcer. Lucas sentiu o pânico tomar conta de si novamente, mas não podia atrasar agora. Ele se virou, pronto para gritar aos demais que recuassem. Mas ninguém estava ali. A multidão que antes o acompanhava desaparecera, e naquele momento, Lucas se viu completamente sozinho perante a criatura. O pânico se transformou em desespero, enquanto a reflexão sobre a trágica falta de união e luta se tornou insuportável. O que ele faria agora? Confirmando todos os seus medos mais profundos, uma pergunta cortante atravessou sua mente. E se todos ali fossem, na verdade, sacrifícios mais fáceis do que ele? Um eco do grito distante se fez ouvir outra vez. O som de cascos se aproximava, mas era diferente, como uma dança sinistra. Havia um tempo curto para agir, e a noite, agora cheia de ameaças, parecia não ter fim. O que, àquela altura, Lucas não fazia ideia é que a verdadeira batalha estava prestes a começar,
e um lema atormentador ecoava nas trevas. Se você não se unir ao mal, então você será o mal. E assim, sem escolha, ele avançou, preparado para confrontar a verdadeira face do terror que o aguardava nas profundezas da noite. Lucas sentiu o medo se transformar em um ácido fervente em seu estômago. A sombra colossal do boi amaldiçoado se aproximava com passos pesados, cada batida de cascos fazendo o chão tremer sob seus pés. Ele precisava pensar rápido. O que fazer? Sem aliados, sem um plano, a ideia de correr não era uma opção. Os olhos incendiados da criatura estavam fixos nele, como se pudesse sentir o desespero em sua alma. Ele olhou ao redor, cercado por árvores que pareciam se inclinar, como se a própria floresta estivesse ciente da iminente tragédia. O vento uivava entre os galhos, trazendo consigo a lembrança de antigas histórias sussurradas por gerações. O boi não é apenas um animal, pensou Lucas, enquanto uma memória angustiante o atingiu como um soco no estômago. Ele se lembrou da avó contando sobre aqueles que aceitaram o pacto com as trevas e, em troca, receberam poder. Mas o preço era sempre elevado. As árvores começaram a balançar furiosamente e o som dos cascos se intensificou, misturado a um rosnado grotesco. As folhas pareciam gritar, e Lucas, mesmo apavorado, sentiu o chamado da responsabilidade. Aqueles que o abandonaram não podiam estar tão longe, e ele sabia que, se determinasse, poderia encontrar um jeito de se reerguer. "Gente, onde vocês estão? Precisamos de vocês!" ele gritou, a voz ecoando na escuridão. Mas a resposta que recebeu era apenas um eco vazio, das próprias palavras retornando para ele como uma ironia cruel. A sombra agora se aproximava mais, e com cada passo, Lucas via mais detalhes. O corpo do boi tinha um brilho sinistro. Sua pele era quase negra, manchada com o brilho de um sangue que parecia brilhar sob a luz da lua. O ar estava pesado com o fedor de carne podre e decomposição, um sinal claro de que a criatura era um abismo de horror. Sem saber o que mais fazer, Lucas se lembrou das histórias que tinha ouvido. Diziam que o boi era vulnerável ao fogo. Ele olhou para trás, buscando alguma forma de chamar as chamas. Um galho quebrado recordou das lanternas que a multidão havia levado, e em um impulso, ele correu até onde a luz do fogo poderia ainda brilhar. Mas ao se movimentar, uma brisa gélida disparou pelas árvores, levando consigo uma fraqueza que o encadeou. Ele parou. O boi amaldiçoado parecia rir, um som profundo que se arrastava pelo ar. Aquela gargalhada ecoou na mente de Lucas, e ele começou a perceber que aquilo não era apenas um monstro, mas também um espectro de tudo que a vila havia sufocado. Os arrependimentos, os pactos quebrados, a cobardia de seus vizinhos se manifestavam agora na pele daquela besta. A criatura estava a poucos passos dele, e por um instante, o olhar bélico que ela lançou parecia perguntar: "Qual é a sua escolha, pequeno humano?" Lucas sentiu um impulso. Ele não podia esperar pela multidão. Cada segundo perdido o levava mais perto da morte ou da escravidão daquela entidade. Com um grito de determinação, ele gritou: "Eu não tenho medo de você. O que você quer, eu não darei." A criatura hesitou. Um brilho de surpresa cruzou seus olhos infernais. Lucas viu uma oportunidade e correu de volta para o que restava das lanternas. Ouvindo a força do seu próprio coração, que batia forte como uma sinfonia de rebeldia, ele se lançou sobre os restos das lamparinas, pegando a primeira que estava intacta. Quando acendeu a chama feroz, a luz iluminou seu rosto e revelou a verdade. Ele ainda não estava sozinho. Ao longe, silhuetas começaram a aparecer, sombras que se moviam por um impulso indomável. Seus vizinhos estavam ali, finalmente, guiados pela união dos medos. Mas agora, o boi amaldiçoado sabia que a batalha se ampliava.
O rugido dele ecoou com raiva e a floresta pareceu entrar em convulsão. A luta seria feroz e a única certeza que Lucas tinha era que a noite revelaria seus segredos e tragédias. O verdadeiro enfrentamento estava prestes a começar. O que cada um deles estaria realmente disposto a sacrificar para enfrentar não apenas o ser das sombras, mas seus próprios medos que os tinham mantido em silêncio por tanto tempo. A chama da lanterna tremulava, casting sombras dançantes ao redor de Lucas e dos seus vizinhos. O alívio por não estar mais sozinho rapidamente deu lugar ao pânico. A enorme figura do boi amaldiçoado se ergueu a poucos metros deles, um monstro com olhos de brasa que pareciam devorar cada fragmento de coragem que os presentes tentavam reunir. As silhuetas atrás de Lucas estavam hesitantes, os rostos pálidos como fantasmas, boquiabertos diante da criatura que ameaçava devorá-los. Cada um deles trouxera consigo o peso de suas próprias cobardias, e o boi parecia se alimentar da incerteza deles. Vamos, se temos medo, estamos perdidos, bradou Lucas, segurando a lanterna com força, a luz agora servindo como um farol contra a escuridão avassaladora. Mas suas palavras não pareciam surtir efeito. A multidão estava imobilizada, capturada pela aura pesada do monstro. O boi soltou um rugido ensurdecedor, fazendo as árvores à sua volta tremerem. Um galho seco caiu perto de um dos vizinhos de Lucas, e a explosão de barulho fez alguns revirarem os olhos, revelando o terror em seus corações. É só uma lenda, não pode ser real, murmurou um deles, fazendo o horror se espalhar como uma praga entre os demais. Lucas percebeu que precisava agir. Ele não poderia deixar o medo deles dominar. Acendeu a lanterna com mais intensidade, o fogo estalando. As chamas pareciam ganhar vida própria, como se quisessem devorar a sombra à sua frente. Precisamos enfrentar essa coisa, juntos! Gritou com a determinação reverberando em sua voz. Aqueles que antes hesitaram, começaram a se mover lentamente para mais perto dele. Mas a tensão era palpável. Eles estavam conscientes do que estava em jogo. Não era apenas a luta contra a criatura, mas contra tudo que carregavam dentro de si. Enquanto isso, o boi amaldiçoado mudou de postura. Seus músculos se contraíram, preparando-se para atacar. Os dentes afiados reluziram na luz da lanterna e o ar tornou-se denso, quase impossível de respirar. Lucas sentiu o coração acelerar como se quisesse escapar do seu peito. Todos agora! Ele gritou, girando a lanterna e apontando-a para o monstro. Os vizinhos reagiram, revezando-se para acender suas próprias lanternas. As pequenas chamas se unindo numa desesperada tentativa de formar uma barreira contra o terror. A luz se espalhava, formando um círculo tênue ao redor do boi, que exibia um semblante de raiva. A criatura recuou ligeiramente, mas não estava derrotada. O rugido seguinte ecoou como um aviso, reverberando pelas árvores e forçando todos a se ajoelharem diante da fúria do ser. Foi então que algo inesperado aconteceu. Uma sombra adicional se destacou no meio da multidão, uma figura encapuzada. "Cale-se, tolos! O que vocês acham que estão fazendo?" disse a figura, a voz distorcida e fria, como o som do vento cortando a noite. A ilusão de segurança que Lucas e seus vizinhos tinham se esvaiu em um instante. "Ele não vai parar com uma lanterna, idiotas!" A figura apontou para o boi, chocando Lucas até a medula. "Vocês estão apenas alimentando mais ainda a fúria dele." Com uma rapidez surpreendente, a criatura retomou seu ataque, avançando na direção deles, os olhos brilhando de maneira perturbadora. A floresta ao redor começou a se agitar, como se estivesse viva. Os galhos se curvavam numa dança macabra. Sussurros surgiam da escuridão. A cada passo do boi, a raiva da floresta parecia multiplicar. Uma tempestade de ódio prestes a eclodir a qualquer momento. E agora, a única questão que restava era: o que a figura sombria realmente queria? E mais importante, poderiam eles superar não apenas o terror do boi amaldiçoado,
mas também as verdades que poderiam levá-los à ruína. O ar estava carregado de incertezas, enquanto o próximo passo se tornava uma questão de vida ou morte. Um grito ecoou, agudo e desesperado, cortando a tensão como uma faca. Era Ana, uma das vizinhas de Lucas, que, tomada pelo terror, desabou no chão, abraçando os joelhos. "Não, por favor, eu não quero morrer aqui!" As palavras dela ressoavam na floresta, como se a natureza estivesse zombando de suas súplicas. O boi amaldiçoado avançou, os cascos ressoando no solo úmido, criando uma sinfonia aterradora que ecoava por entre as árvores. O instinto de sobrevivência emergia em cada um, mas a força do medo os paralisava. Lucas olhou para a figura encapuzada, que se mantinha firme, enquanto o pânico crescia ao seu redor. "O que você sabe sobre isso?" Ele gritou, a voz carregada de raiva e desespero. "Essa noite não é apenas sobre vocês. É sobre o que cada um carrega dentro de si. É hora de enfrentar a verdade." A figura gesticulou de forma dramática, como se quisesse envolver todos em seu discurso. "O boi não é o único inimigo. O verdadeiro monstro está em cada um de vocês." As lanternas, que antes estavam unidas em um símbolo de resistência, vacilaram, os ânimos da multidão se dividindo lentamente entre as lanternas e a sombra. O ar ficou denso, cada respiração se tornava um desafio. A luz tremulante parecia ofuscada, incapaz de espantar a crescente escuridão que se acumulava dentro deles. "Eu nunca fiz mal a ninguém. Não mereço isso!" gritou alguém, em meio aos choros e soluços. O boi, por sua vez, pareceu perceber a fragilidade, inclinando-se para a frente, como se estivesse pensando em qual deles devoraria primeiro. Seus olhos de brasa brilhavam de forma aterrorizante, fazendo o coração de Lucas disparar mais forte. "O boi amaldiçoado se alimenta do que vocês temem. Precisam encará-lo, ou será cada um de vocês a próxima refeição." A figura encapuzada olhou diretamente para Lucas, como se soubesse do seu medo mais profundo. "Mas como podemos enfrentá-lo?" Lucas estava quase soluçando, a determinação começando a escorregar pelas frestas de seu medo. "Só temos lanternas. Lanternas não iluminam as verdades obscuras. Vocês precisam de coragem, não de luz. O que importa é o que está no coração." A cada frase, a figura exibia um semblante mais intenso, quase como se estivesse absorvendo a energia em volta. Um silêncio profundo tomou conta do grupo. Cada um começou a revisitar velhos fantasmas, medos guardados, traumas que faziam parte deles. Ana, ainda encolhida, olhou para os outros, os olhos cheios de dor e arrependimento. Eu menti para minha própria família." As palavras dela foram um disparo que ecoou. "Eu nunca disse a eles. Eu nunca disse que não os amava." Lucas sentiu o impacto. Ali estava a verdade que precisava ser enfrentada. Cada um deles tinha seus segredos, e o boi, naquele momento, tornava-se um espelho de suas fraquezas. Com um novo fôlego, Lucas gritou: "Vamos quebrar isso. Vamos nos unir, enfrentando as verdades que temos medo de encarar." Mas o boi, claramente irritado, bramou novamente. O som vibrava no chão como um terremoto. Com um movimento ágil, a criatura lançou um golpe mortal na direção de Lucas. Ele se jogou para o lado, a adrenalina jorrando em suas veias. "Agora todos, confrontem seus medos. É nossa única chance." Lucas gritou, a voz ecoando com a determinação recém-descoberta. As lanternas começaram a brilhar de novo, e a luz começava a lentamente iluminar os rostos, revelando uma mistura de pavor e coragem renascente. Mas enquanto investiam em direção à verdade, a floresta começou a vibrar. E a figura encapuzada observava tudo com um sorriso perturbador no rosto. "É isso aí. É isso que eu queria ver." De repente a terra tremeu sob eles e a figura murmurou algo incompreensível.
No instante seguinte, a sombra do boi se projetou ainda maior e o verdadeiro caos começou. Dentro daquela confusão, uma nova e horripilante revelação estava prestes a se desdobrar. Qual segredo, mesmo mais profundo que o dorso do boi amaldiçoado, estaria prestes a ser exposto? O chão tremeu, como se a própria selva estivesse revoltando-se, amplificando as batidas dos corações apavorados que reverberavam em uníssono. O boi amaldiçoado, agora mais próximo e imponente, parecia ter se alimentado do pavor deles, tornando-se uma criatura ainda mais monstruosa. Lucas sentiu a dor de continentes colidindo dentro dele. O que mais estavam escondendo? O que mais a criatura poderia estar esperando? Encarar a verdade! Gritou Lucas novamente, com seu coração batendo descontroladamente. Os outros começaram a murmurar, alguns já entregues pelo desespero, enquanto outros pareciam encontrar uma centelha de coragem nas palavras dele. Ninguém aqui merece morrer. Precisamos nos enfrentar. Ana, ensanguentada pela fraqueza e medo do chão, ergueu a mão como se quisesse apaziguar a situação. Eu não sou a única que carrega segredos. Sua voz tremeu. Meu irmão, eu nunca disse que achei que ele fosse um fracasso. Os olhos de Lucas se arregalaram. O peso das palavras de Ana começou a se espalhar pelo ar, formando uma rede de arrependimentos. O que mais poderia ser revelado? A atmosfera se tornava pesada, como se cada revelação fosse uma adição a uma condenação coletiva. Ao longe, a figura encapuzada começou a rir, rindo de maneira baixa e sibilante, como se visse um espetáculo. Continuem! Liberem-se, pois o boi ainda deseja mais! Um grito profundo desferido por um homem desceu como um trovão. Eu traí meus amigos, foi por minha culpa que meu pai morreu. Ecoaram as palavras dele como um revólver disparando em um silêncio carregado. O olhar do homem que antes brilhava com a esperança de encontrar uma saída, agora estava imerso na dor. O boi girou a cabeça, os olhos incandescentes fixos no homem como se acariciasse a ideia de um novo banquete. Sentindo que o tempo se esgotava, Lucas gritou: Nossos erros nos prendem. Não podemos deixar que o medo do que somos nos mate. As lanternas brilharam com ainda mais intensidade, irradiando um calor reconfortante que misturava esperança e terror. E no meio daquela tempestade emocional, uma mulher rasgou o silêncio com uma confissão baiteia. Eu sou a razão pela qual as crianças desaparecem na cidade. O reconhecimento teve um efeito explosivo. Murmúrios de horror e incredulidade jorraram pelo grupo, e a figura encapuzada soltou uma risada rouca e excitada. Vejam como as verdades sombrias têm sede de liberação. O boi, agitado, parecia entender que a integralidade das confissões estava cada vez mais próxima. Os cascos batiam com mais força, como se abrisse caminho para um acesso ao que há de mais tenebroso dentro de cada um deles. No seu interior, todos têm um boi a ser enfrentado, disse a figura, enquanto seus olhos brilhavam ameaçadoramente, como se estivesse movendo as peças de uma máquina de fé e desespero. Agora, em meio ao horror, pergunto: o que você realmente teme de si mesmo? Tudo parecia apocalíptico. As confissões estavam levando o grupo a um abismo, onde cada segredo revelado só escavava mais crescimento no boi. Era um círculo vicioso. O que mais poderia vir à tona? O que mais o boi amaldiçoado se alimentava? O toque de um sussurro no vento trouxe uma nova onda de pânico, enquanto todos olhavam para a figura enigmática, que parecia agora um maestro comandando uma sinfonia de medos. Uma última verdade para libertá-los. Quem quer dar seu último passo? As lanternas piscavam cada vez mais, ameaçando se apagar, competindo contra a escuridão que os envolvia. O boi rugiu. A sombra se expandiu. Não havia tempo a perder. Poderiam eles realmente enfrentar tudo de uma vez?
Qual é a verdade final que você deve encarar? Lucas perguntou, sentindo que o destino deles dependia disso. Só um deles sabe. A resposta veio em forma de vento, é como se uma nova sombra movesse os arbustos. O boi estava prestes a atacar novamente, mas seria o fim ou apenas o começo de outra revelação horrenda? O vento uivava como um lamento distante, enquanto o boi amaldiçoado se aproximava, seus cascos batendo com força no solo, reverberando na alma de cada um ali presente. Os olhares estavam fixos na criatura, mas a verdadeira batalha estava dentro deles. O que a figura encapuzada havia despertado? Um ciclo de confissões que só alimentava a fome do monstro. Eu sei, gritou um rapaz, sacudindo-se com a adrenalina. Eu tenho algo a dizer. Todos se voltaram para ele, aguardando. Foi por minha causa que a ponte desabou. Eu estava bêbado e dirigi o trator. A declaração do jovem cortou o ar como uma faca. O boi, atraído pela energia do desespero, ergueu sua cabeça imponente, seus olhos brilhando intensamente. O que antes era uma presença majestosa, tornou-se um símbolo de todos os erros não confessados. As lanternas tremiam e a figura encapuzada pulsava de emoção, saboreando cada momento. Ana, ainda debilitada, tentou recuperar-se. Isso não é só sobre a ponte, é sobre tudo, sobre cada um de nós. A voz dela, uma mistura de súplica e desafio, reverberou entre os arbustos. Cada escolha errada, cada palavra não dita. Estamos todos nesta tormenta porque não temos coragem de encarar o que somos. O pânico se espalhou como fogo em palha seca. Gritos de desespero começaram a se misturar, cada um colocando um peso ainda maior sobre o boi amaldiçoado. Já não era mais sobre apenas uma confissão. Era a revelação de que, de maneira estranha e grotesca, eles alimentavam o monstro com suas verdades sombrias. Quem vai ser o próximo? A figura encapuzada provocou com um sorriso sinistro. Contem-me, o que mais vocês guardam em seus corações? Um homem, tão pálido que parecia um fantasma, deu um passo à frente. Eu nunca contei sobre o que fiz ao meu avô. Sua voz falhou, mas a presença dele era palpável. Eu queria a herança, o empurrei. Ele caiu e não havia ninguém por perto para ajudar. A confissão se abateu sobre o grupo como um manto pesado. O boi rugiu. A pressão aumentou. Cada quarta voz que falava revelava um novo aspecto do monstro, alimentando aquele que parecia suportar todos os horrores da humanidade. A luz das lanternas falhava, suas pequenas chamas lutando contra a escuridão crescente que tudo engolia. Chega! Lucas gritou, sua voz ressoando através do desespero. Temos que entender, nossos medos não devem nos dominar. Ele se lembrou da luta de seu coração, da decisão de confrontar a sombra que carregava. Logo, a própria figura encapuzada flutou mais perto, quase serpenteando entre os homens. Entender? Este é o jogo, meu caro. Cada passo que vocês dão no caminho da verdade, o boi se torna mais forte. O que você tem a perder, Lucas? Lucas engoliu em seco. O gosto amargo da verdade subindo em sua garganta. Ele sabia que a única maneira de quebrar as correntes era desnudando seus próprios segredos mais sombrios. Inspirando profundamente, ele olhou para os outros. Eu nunca disse que deixei meu irmão para morrer na rua. Eu não entrei na briga por medo, e isso me consumiu. Um silêncio atravessou o grupo, enquanto a confissão de Lucas se alojava no ar. A terra tremeu mais uma vez, como se todos os presentes pudessem sentir o peso do que foi revelado. E o boi se alimentou vorazmente, rosnando como um animal faminto. Nós somos as sombras que tememos, murmurou Ana, ainda deitada no chão. Só ao revelá-las podemos nos libertar. Mas antes que alguém pudesse falar, um som ensurdecedor cortou o ar.
O boi se lançou na direção deles, sua forma grotesca desenhando um arco na escuridão. As lanternas começaram a apagar uma a uma, e os olhos de Lucas, em pânico, buscavam uma solução. Rápido! Precisamos unir nossas vozes para enfrentar isso. Mas enquanto sua convocação ecoava, uma questão ainda pairava. Haveria uma última verdade que precisava ser encarar, uma que poderia finalmente libertá-los, ou eles estavam apenas prestes a sucumbir à escuridão absoluta. O chão tremia sob os cascos do boi amaldiçoado, uma entidade que agora se alimentava das verdades mais sombrias de cada um. A adrenalina pulsava em Lucas como veneno, e a escuridão parecia engoli-lo, mas ele não poderia permitir que o pânico tomasse conta. O que restava da luz vacilava, e dava a impressão de que as esperanças podiam se apagar a qualquer momento. Unam-se, falem, a verdade é a única arma que temos. Gritou, sua voz ecoando pela noite, um último lampejo de coragem que se perdia no vento. Os olhares estavam fixos nele, mas havia uma hesitação no ar, como se o medo das consequências fosse mais forte do que o desejo de liberdade. Ana tentou se levantar, mas uma dor aguda a fez cair novamente. Vocês não entendem. Não é só o boi. É a maldição que nós mesmos carregamos. Precisamos falar. Sua voz estava fraca, mas havia um fogo em seu olhar, um aceno de determinação que fez alguns se aproximarem. Um senhor de cabelo grisalho, pernas tremendo, finalmente tomou coragem. Eu nunca disse que abandonei minha família quando eles mais precisavam. Fui embora, e eles se foram. Cometi um erro imperdoável. O grito dele cortou o silêncio e uma sombra se projetou do boi, quase como se ele absorvesse aquela confissão com avidez. O pânico ganhou vida, contagioso, e outros começaram a ceder. A jovem de cabelos longos e olhos assustados, que havia permanecido calada até então, também se adiantou. Eu causei um acidente, eu não vi aquele ciclista, não tenho coragem de enfrentar isso. Ele morreu por minha causa. Suas palavras desmoronaram como uma parede de cartas, e o boi se ergueu ainda mais alto, os cascos batendo pesadamente, cada golpe um prenúncio de destruição. Lucas sentia o cheiro de medo no ar, uma névoa densa que envolvia a todos, sufocando qualquer impulso de resistência. Mas o jovem se lembrou de seu irmão, de sua ausência, e decidiu que o silêncio não era mais uma opção. Ele começou a falar novamente. Eu deixei meu irmão, mas eu não estou sozinho. Todos vocês têm algo a dizer. A verdade é a única chance e mesmo assim, se não falarmos, o boi nunca irá embora. As lâmpadas restantes piscavam, como se hesitassem, como se a própria terra estivesse em conflito. A figura encapuzada parecia sorrir, uma satisfação cruel no olhar, alimentando-se da intriga e do tumulto. Era claro que, quanto mais revelações eram feitas, maior era a monstruosidade que se erguia diante deles. Lucas virou-se, quase implorando. Me ajudem a enfrentar isso. Não podemos deixar que o passado nos destrua. O grito de sua voz ecoou na noite, reverberando entre os presentes como um chamado à oração ou como um lamento desesperado. Então, do meio da multidão, surgiu uma mulher de cabelos desgrenhados. Com os olhos arregalados, ela exclamou: Ainda há mais. Eu guardo um segredo que pode destruir a todos nós. Eu nunca contei que sou filha do boi amaldiçoado. Sua revelação calou o grupo, um silêncio opressivo preenchendo o espaço. O pânico se transformou em choque gelado. O boi deu um passo à frente, como se entendesse cada palavra e se sentisse intimamente associado ao conflito. A figura encapuzada respirou fundo, como se estivesse prestes a declarar a finalização de um jogo insano. E agora? O que farão com essa verdade? A voz dela era um sussurro de morte, enquanto o boi avançava mais próximo, seu rugido ecoando na escuridão, uma promessa de destino inevitável. A cada momento a tensão aumentava.
Os rostos estavam pálidos, congelados pelo medo, incapazes de agir. A mulher se aproximou, o olhar fixo no boi. Precisamos parar isso. Não é só meu passado, mas o de todos nós que está em jogo. Juntos podemos selar essa maldição. Mas Lucas sabia que havia mais por trás da verdade dela, algo que eles ainda ignoravam. Uma conexão que poderia ser a chave para seu futuro, mas também trazia o risco de uma revelação capaz de destruir tudo. O boi amaldiçoado lançou um rugido profundo, a terra tremendo sob seu peso. Os olhos de Lucas brilharam com a determinação feroz de lutar. Você não está sozinha. Vamos enfrentar isso juntos. No entanto, enquanto eles se uniam, uma pergunta pairava no ar. Estavam realmente prontos para encarar a verdade de um legado não revelado? Ou a escuridão escolhida os consumiria completamente? O que mais precisava ser revelado? O boi amaldiçoado avançava, sua sombra preenchendo o espaço como um manto de terror. O rugido estrondoso reverberava através das árvores, e Lucas sentia o chão tremer sob os cascos do monstro. Ele sabia que estavam em jogo não apenas vidas, mas a própria alma de sua comunidade. Eu sou filha do boi amaldiçoado. A declaração da mulher ecoou como um trovão, quebrando a pressão que estava oprimindo os corações ao redor. O boi hesitou por um breve instante, como se tivesse compreendido a profundidade da confissão. As lanternas, antes fracas, agora ardiam com uma nova intensidade, absorvendo a força que os moradores até então temiam liberar. Precisamos unir nossas verdades. Não podemos deixar que esta maldição nos consuma. Lucas gritou, a voz atravessando a escuridão. Ele não estava sozinho. O aclamado desejo de sobrevivência começou a pulsar nas veias dos presentes, e um murmúrio crescente tomou conta do grupo. A mulher se afastou lentamente, como se um novo papel estivesse prestes a surgir. Eu sei quem sou e o que carregamos, mas vocês também precisam enfrentar suas sombras. Os rostos ao seu redor estavam iluminados, não apenas pela luz das lanternas, mas por uma nova determinação. Um homem alto, do fundo da multidão, finalmente se manifestou. Eu nunca quis ser o que sou. Sempre me senti fraco. Ele se inclinou para a frente, as palavras cortantes. Eu abandonei meu irmão quando ele mais precisou de mim. Ele morreu acreditando que eu não me importava. A confissão dele fez a pressão aumentar, e o boi rosnou, atraído pela dor que se espalhava pelo ar. Se alimenta de nossos medos. Isto é o que ele quer. Lucas percebeu que cada revelação fazia o boi se fortalecer, mas isso também lhes dava a chance de unir suas vozes e suas verdades. Todos têm um passado que os amarra. Precisamos libertar nossa comunidade. Ana, ainda deitada, ergueu agora a cabeça. Eu não sou a única. Todos nós somos culpados de algo. Apenas se unindo podemos formar uma barreira contra essa escuridão. As próximas palavras explodiram do fundo da multidão. Cada testemunho, cada arrependimento, cada confissão era um grito de liberdade. Lucas pôde sentir que as palavras se entrelaçavam como um laço poderoso. Os moradores começaram a se erguer, mais corajosos a cada segundo. Um depois do outro, cada um revelando seus segredos mais sombrios, suas fraquezas e seus medos. Eu traí meus amigos em um momento de fraqueza, disse outra mulher, com lágrimas nos olhos. Eu me deixei levar pela avareza e perdi tudo que amava, disparou um homem com a voz trêmula. E assim as confissões continuaram, a verdade surgindo, como um lenço passando por uma fogueira que criou um calor unificador dentro deles. O boi agora recuava a cada nova palavra, a cada nova liberação de dor que brotava no coração daquelas pessoas. Nosso passado não nos define, gritou Lucas, sentindo cada batida de seu coração ecoar na floresta. É tempo de curar e lutar juntos. O que somos realmente? Um só.
O grupo começou a gritar em uníssono, um eco de libertação, enquanto as lanternas iluminavam o vazio que anteriormente os separava. A figura encapuzada agora assistia à cena, aparentemente boquiaberta. A evolução deles a surpreendia. O boi, mesmo se alimentando de suas verdades, percebeu que o poder da unidade e da aceitação estava superando o medo e a dor. Os olhos de brasa da criatura vacilaram, um sinal claro de que ela não controlava mais a situação. Vamos, juntos, Lucas bradou, e o coro de vozes cresceu, uma tempestade de coragem que quebrava as correntes impostas pelo passado. As lanternas agora brilhavam com força, formando uma barreira luminosidade contra a escuridão que ainda tentava se aproximar. Com um último rugido, o boi amaldiçoado, cada vez mais pequeno sob a luz da verdade, tentava um último ataque, mas a união deles era mais forte. Lucas tomou a frente, avançando para a criatura. Você não tem mais poder sobre nós. Sua hora chegou ao fim. A luz intensa irrompeu e envolveu o boi amaldiçoado, que se contorceu e rugiu em agonia, lançando faíscas que iluminavam a floresta. E, em uma explosão de cores e luz, a criatura desapareceu, evaporando na névoa da noite. Um silêncio reverente tomou conta da floresta, e Lucas, agora ofegante, olhou para os moradores ao seu redor, cada um deles com os rostos iluminados pela luz da união, a liberação das sombras. O boi amaldiçoado era apenas uma lenda que tinha sido quebrada, pelo poder da enfrentamento das verdades mais difíceis que carregavam. Mas mais do que isso, eles aprenderam sobre si mesmos. A cada confissão, a cada revelação, os corações se tornavam mais leves, a liberdade dançava ao redor deles. É hora de reconstruir, disse Ana com um sorriso tocante. Deixar o passado para trás. Juntos, eles se afastaram da floresta, não apenas como uma comunidade, mas como uma nova família fortalecida pelas experiências compartilhadas. A noite se tornava uma lembrança de superação e transformação. E assim, a lenda do boi amaldiçoado se tornou uma história de resistência, coragem e a liberdade que vem ao se encarar as sombras. Você precisa se inscrever agora. Não fique de fora das próximas histórias exclusivas de terror. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo. Comente suas reações e teorias sobre o final. Estou ansioso para saber o que você achou. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Vamos juntos na próxima aventura.